Agora a gente traz um destaque aqui de São Paulo. A Polícia Federal apresentou o relatório final sobre a queda do avião da Voipaz, que matou 72 pessoas em agosto de 2024 na região de Vinhedo. Repórter Júlia Firmino chegando aqui com a gente. Quais são as conclusões, afinal, dessa investigação? Boa noite, Júlia. A queda do avião, Tiago, teria ocorrido por conta de perda do controle desse voo, viu? Boa noite para você, para quem está com a gente aqui se informando na programação da Jovem Pan. Esse relatório foi divulgado ainda em uma entrevista coletiva na tarde dessa quinta-feira aqui em São Paulo, em que a PF apresentou, então, essa versão final desse relatório da investigação que foi feita a respeito dessa queda desse avião que aconteceu ainda em 2024, esse avião que caiu ali em um condomínio na cidade de Vinhedo, interior do estado de São Paulo. E agora, com esse relatório, a própria PF indiciou 16 pessoas pelo crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo, incluindo nessas 16 pessoas o próprio dono da Voipaz, que é José Luiz Felício, além de outros, como, por exemplo, profissionais com experiência e formação no setor da aviação e também engenharia aeronáutica. Eles teriam sido, então, segundo esse relatório, responsáveis ou teriam contribuído com esse acidente de forma direta ou indireta. A causa do acidente, segundo ainda esse documento, foi a perda, então, do controle de voo, como eu tinha dito, que aconteceu por conta do acúmulo de gelo na aeronave, também da inoperância do sistema de degelo que ficou em falta ali em uma das asas dessa aeronave, além da não execução adequada de 5 procedimentos por parte dos pilotos que estavam ali operando aquele voo. Em voos anteriores, inclusive, Tiago, a gente viu ali, de acordo com esse documento da PF, a companhia aérea já havia registrado alertas para o problema do sistema de degelo, só que ninguém comunicou isso, ninguém nem sequer documentou, porque há um relatório feito depois de cada voo, mas esse aviso não foi dado por parte da tripulação. E isso, segundo o próprio delegado da Polícia Federal, da Delegacia, da Polícia Federal de Campinas, que é o André Ribeiro, há aí uma política, uma cultura dentro da Voipaz de não reportar essas falhas. A gente, inclusive, tem um trecho da fala dele. Vamos acompanhar? As condutas reiteradas, a forma com que havia esses registros não era um fato isolado, isso demonstra que era de conhecimento de todos que as aeronaves poderiam ser expostas a perigo. Assim, omissões deliberadas, e que havia sem juridiquês, o dolo pressupõe você ter consciência e vontade. Então, havia vontade dessas pessoas em descumprirem os regramentos, as imposições do RBAC 121 da ANAC, as regras de segurança da aviação, fazendo isso por priorizar o aspecto econômico de não parar a operação. A Polícia Federal ainda classificou nessa coletiva de imprensa essa investigação como um divisor de águas aí para as investigações em relação a esses acidentes aeronáuticos aqui no Brasil, e disse ainda que o inquérito vai ser encaminhado ao Ministério Público Federal, que deve analisar a investigação e aí decidir se vai denunciar ou não os indiciados. A gente, claro, fica de olho e traz mais atualizações aqui ao longo da programação da Jovem Pan. Volto com você. Perfeito, Júlia. Então, o detalhamento dessas investigações importantes, quem sabe futuramente para indenizações às famílias das vítimas. Até daqui a pouquinho. Deixa eu trazer o Cristiano Vilara justamente sobre esse assunto, Nós temos 2 grandes exemplos aqui no estado de São Paulo. 2 acidentes envolvendo a TAM, o de 31 de outubro de 96 e o 17 de julho de 2007, que foram 2 grandes acidentes, e as famílias lutam até hoje para receber indenizações. Eu lembro daquela associação de vítimas que foi criada em 96 ainda. Agora, com esse relatório, com essas explicações, qual pode ser, Vilela, a esperança das famílias? Tiago, não tenho dúvida que esse relatório, ele dá força sim para o pleito indenizatório das famílias. A grande questão
é o quantum que será realmente obtido por esses familiares. Muitas vezes os pedidos são, com toda a justiça do mundo, valores muito significativos, e a empresa busca, através das suas estratégias jurídicas, dos regramentos existentes, demonstrar e pagar um valor menor do que aquele que é pedido. É briga com relação a esse montante que acaba sendo bastante significativo. Agora, um relatório como esse, ele é muito valioso, especialmente a se acabar sendo concretizado numa ação penal movida pelo Ministério Público, e existe ainda o encaminhamento por parte da Polícia Federal de um relatório para se analisar a eventual prática de irregularidade por membros da ANAC. Se eventualmente a existência, a manutenção de atividades de aeronaves que não estivessem numa forma adequada para voo, se isso eventualmente passou por vistas grossas ou não dos órgãos de fiscalização, o que também é importante para dar maior segurança para toda a sociedade.